Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar resolvendo aí exercício de sistemas lineares e matrizes, onde eu decidi fazer essa playlist e colocando cada exercício em um vídeo diferente. Porque aí se você tem dúvida num exercício específico ou numa parte do conteúdo, né, específico, é só você clicar no vídeo e tirar a sua dúvida. Para você saber qual é o exercício que é a cada vídeo, eu vou deixar na descrição de cada vídeo. Então você pode ler o enunciado, se você der conta de resolver, é só você passar para o próximo. E também lá no Microsoft Teams eu vou estar deixando, né, o enunciado do exercício e a resolução com o link embaixo, certinho? Então fica aguardando vocês aí no vídeo. Então vamos começar o primeiro exercício. Bom, pessoal, então vamos aí para o primeiro exercício de sistemas lineares e matrizes. Olha o que ele está falando. Se A e B são matrizes de ordem n, com entradas nos reais, e se A vezes B é igual a B vezes A, ou seja, a propriedade comutativa está valendo aí, né, nessas duas matrizes, então essa propriedade comutativa é válida, então prove que. Então o primeiro item aí, né, é o seguinte, então a gente tem o item A, está falando o seguinte, que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Então a gente tem que provar isso daí. O que eu vou fazer? Vou sair dessa diferença ao quadrado e chegar nessa sentença matricial aqui, certo? Então vamos lá. Quando eu tenho aqui uma coisa ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que esse elemento vezes ele mesmo. Então eu vou pegar a menos b vezes A menos B. Pessoal, a propriedade distributiva aqui é válida, né? Em matriz. Só que a gente tem que se atentar quando a gente estiver fazendo a operação em cada uma, né? O elemento que vem primeiro a gente tem que colocar primeiro, né? Então olha aqui. Então eu tenho A vezes A, né? A ao quadrado. A vezes menos B menos A B. Observa aí, ó, que eu estou fazendo primeiro o A vezes B. Não estou fazendo B vezes A, porque o B vezes A vai vir agora, olha. Menos B vezes A, menos BA. E menos B vezes B, mais B ao quadrado. Então a gente tem essa sentença daqui. Só que, pessoal, isso daqui, ó, esse AB e esse BA são iguais pela hipótese do exercício. Então ele falou que essas matrizes em específico valem a propriedade comutativa. Então a gente tem aqui, ó, como AB é igual a BA, então a gente vai substituir em algum dos casos aqui, né? Então a gente vai ter A ao quadrado menos AB menos BA igual a B. Então vou colocar AB de novo, mais B ao quadrado. E daí o que a gente tem? Dois elementos aqui se somando, né? Então, iguais, então eu tenho duas vezes esse elemento. Então eu tenho A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E daí a gente provou aqui, ó, o que a gente queria, certo? Então o primeiro item aí deu certo. Vamos pro próximo item aí, o item B. Então olha o que o item B está falando aí, ó. A gente tem que A menos B, né? A mesma diferença aí. Agora, vezes a soma dessas duas matrizes, A mais B, vai resultar em que? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso daí. A gente vai partir do mesmo princípio, fazer a propriedade comutativa aqui. Então a gente vai aplicar a propriedade comutativa. Então o que a gente tem? A menos B vezes A mais B. Olha o que a gente vai ter. A vezes A ao quadrado, menos B, menos A. 1, 2, 3 e... A vezes B, mais AB, menos B vezes A, menos B, A, e mais B, menos B, mais B, menos B ao quadrado. Como AB é igual a BA, que a gente tem, então eu posso substituir aqui. Então a gente vai ter A ao quadrado mais AB
menos AB, né? Porque BA e AB são iguais, menos B ao quadrado. E daí o que a gente vai ter? Mais AB menos AB, pessoal, isso daqui ó, são matrizes opostas, né? Por causa desses sinaizinhos aqui. Então isso aqui vai resultar na matriz nula, certo? A matriz nula mais ou menos qualquer outra matriz é as próprias matrizes. Então vai sobrar só o A ao quadrado menos o B ao quadrado. E daí a gente prova o segundo item aí, que é a letra B. 2, 3. Bom, pessoal, então a gente tem aí o terceiro item, né, que é o item C desse primeiro exercício, onde ele vai falar o seguinte, tem aqui letra C, que A menos B, né, que é a diferença de A e B, vezes A ao quadrado mais AB, que é A vezes B, mais B ao quadrado, isso daqui é igual a A ao cubo menos B ao cubo, certo? Então, a gente vai ver isso daí pegando como hipótese que A e B são comutativas, certo? Então, vamos fazer a propriedade distributiva. Vamos aplicar a propriedade distributiva que a gente sabe que a gente pode fazer isso em matriz. Então, igual a gente fez nos outros dois itens. Então, a gente tem aqui a diferença dos dois, vezes A ao quadrado mais A vezes B, mais B ao quadrado. E daí, olha o que a gente vai fazer. Multiplicar o A por todo ele, depois o B, o menos B, por toda essa expressão matricial. Então, isso daqui vai ser igual. A vezes A ao quadrado, pessoal, é A ao cubo. A vezes B vai dar A ao quadrado vezes B, certo? A vezes B ao quadrado vai dar A vezes B ao quadrado. E daí agora o menos B. Então, menos B vezes A ao quadrado, menos B vezes A ao quadrado. Menos B vezes AB, então vai dar menos B vezes A vezes B. Certo? E daí menos B vezes B ao quadrado vai dar menos B ao cubo, que é o 3, tá? Então, menos B ao cubo. E daí, pessoal, a gente vai utilizar agora propriedades aí de comutativa, né? Que é o que o exercício deu, né? Que está valendo para essas matrizes específicas A e B. Então, olha a primeira propriedade aí, ó. A gente tem que B vezes A ao quadrado é a mesma coisa que B vezes A vezes A. Vocês concordam? É a mesma coisa que isso aí. Eu posso trocar esse A e B de lugar porque a propriedade comutativa está valendo aqui, não tá? Então eu posso fazer isso daqui, não posso? E também trocar esse B e A de lugar porque a propriedade comutativa vale. Então aí vai ficar A vezes B. Daí A vezes A a gente sabe que é A ao quadrado vezes B. Então isso daqui, ó, B vezes A ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B. Né? E daí quando a gente tem ainda esse daqui, ó, que é B vezes A vezes B, o que a gente tem? A gente pode trocar esse B e esse A de lugar, não tá? Porque a propriedade comutativa vale em B em A. Daí eu tenho A vezes B vezes B. Daí eu tenho que A vezes B ao quadrado. Então isso daqui é a mesma coisa que A vezes B ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B. Então a gente vai escrever isso daí. Então tem um A ao cubo, tem um A mais, né? Aqui, desculpa, mais. A ao quadrado vezes B, mais A vezes B ao quadrado, menos. Esse daqui, pessoal, não é igual a isso? Então a gente vai escrever A ao quadrado vezes B. Isso tudo aqui não é igual a isso? Então a gente vai escrever A vezes B ao quadrado menos B ao cubo. Então olha aqui, pessoal. Esse termo, ele é igual a esse. Então a gente pode, vai resultar aí, né? A gente pode cortar, porque vai resultar na matriz nula. Esse termo aqui, ó, é igual a esse, tá vendo? E vai resultar na matriz nula. Então qualquer elemento somado ou subtraído com a matriz nula vai dar o próprio elemento. Então A ao cubo, que sobrou aqui, menos B ao cubo, que sobrou ali. Então, pessoal, sobrou aí, ó, o que a gente queria que sobrasse, né? A gente saiu dessa relação aqui primeiro e chegou nessa daqui, aqui embaixo. Certinho, pessoal? Então, observem que esses três itens aí só foram válidos porque A vezes B é igual a B vezes A. Certinho? Então, a gente nunca pode afirmar isso de matrizes, tá? Que a propriedade comutativa vai valer. Mas, nesse caso, é uma hipótese que a gente tinha
Deu certo, então a gente conseguiu fazer o exercício. Então, fico aguardando vocês aí no segundo exercício, que ainda é sobre essa parte aí, né, de verificação de matriz. Então, fico aguardando vocês.